Hoje é o 13º sábado, vamos inaugurar a nossa igreja. Como pode ver aí, alguns irmãos já chegaram. Infelizmente hoje a temperatura não favorece, mas vamos aguardar. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal Moçambique Ação. Hoje vão poder ver o nosso culto do sábado, a partir da escola sabatina até ao pôr do sol. Nos acompanhem neste vídeo. Para quem que não me conhece, eu me chamo Simão Brimo, falo a partir de Moçambique, África. Este já é o espaço de coro especial. Nos acompanhem. Tichaimane mwanakomana tichachisala chakopasine namo zako tichaimbana epabisi limuzuwa tichaimba pabisi ningiriro tichaimbane mwanakomana tichachisala chakopasine namo zako tichaimba naye pabisi nayo tichaimba nayo E agora já é o tempo de a recapitulação das lições anteriores, as lições passadas, né? As 12 lições que estudamos ao longo deste trimestre. Nos acompanhem. Na Igreja de Deus, nós vimos a característica principal da Igreja de Deus, que é a união. E Jesus, na sua oração para os discípulos, ele pediu que todos estivessem unidos, assim como ele está unido com o seu Pai. E todos que podiam suceder, que podiam prosseguir com o mesmo caminho, deviam estar sempre unidos. E essa seria a característica principal da Igreja de Deus na Terra. E todos que professam esta fé, todos que andam por este caminho, devem sempre pedir a Deus para que haja união, pois essa é a característica principal da Igreja de Deus. E no capítulo 2, ou então na lição número 2, nós ouvimos aí a segunda ordem de Melquisedeque. Vimos aí que Melquisedeque foi um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas o sacerdócio de Melquisedeque não supera o sacerdócio de Cristo, pois Cristo é a base, Cristo é o fundamento. Pois o sacerdócio de Cristo podia ser um sacerdócio para sempre, ou uma vez para sempre. E vimos também que a diferença do sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico, o sacerdócio levítico era provisório, era só por algum tempo, enquanto de Cristo não era só por algum tempo. E na lição número 3, nós vimos a organização do sacerdócio de Melquisedeque, onde ali vimos também a organização das igrejas, a organização através dos dons. Nós vimos que a Igreja de Deus é constituída por vários tipos de dons. E também a Igreja de Deus está organizada. E vimos que, primeiramente, são os apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, operadores de milagres, até assim sucessivamente. Então, essa é a organização da Igreja de Deus. E também os líderes, os superiores, têm também a autoridade de ordenar outros oficiais, até os diáconos, segundo a necessidade. E também vimos que a ordenação vai de acordo com
a necessidade de cada igreja. E vimos também de que maneira devemos lidar com pecados, principalmente quando forem pecados abertos. Vimos que pecados abertos devem ser repreendidos ao público, para que os outros também possam ter medo, os outros possam aprender, para que os outros também possam saber que fazer essa coisa é pecado, ou então fazer isso não é certo. E também vimos a autoridade dos líderes superiores, ou então a instância superior é que tem possibilidade, é só a instância superior que pode estabelecer doutrinas, o que deve ser ensinado. Nesse caso, é a conferência geral. Então, quem não aceita o que foi determinado com a conferência geral, então, esse não é da mesma fé, ou esse não é do mesmo grupo. Então, nesse caso, se a conferência geral decidir algum assunto, algum problema que surge na igreja, e a conferência geral decidir que qualquer membro, ou seja, obreiro, não concordar, então, esse obreiro ou tal membro está se desviando do caminho, ou está se desviando da letra. E quem não seguir... Não se esqueçam de dar aquele vosso like e se inscrever neste canal Moçambique Ação, e se inscrever e compartilhar para mais pessoas. Vamos acompanhar a lição do dia de hoje. Pela vida, proteção que me concedeu durante os 6 dias de trabalho. E em segundo lugar, agradecer a presença dos irmãos que serão de vários lugares. Hoje é 30 de dezembro de 2023. Estamos a terminar o ano, consequentemente o trimestre. Estamos na 13ª lição e penso que todos nós, com exceção de alguns, estudamos a lição. Vamos fazer de uma forma mais rápida, de modo que corramos atrás do tempo. Conforme o quadro diz, o nosso verso áureo encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 14. Assim diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O nosso título diz assim: desenvolvendo uma consciência pura. Ao longo de subtítulos, aí vamos ver como que a gente pode ter uma consciência pura. Mas também, com Hebreus capítulo 9, verso 14, aí já temos uma pequena ideia, que só é através de Cristo que podemos desenvolver ou ter uma consciência pura. Se levar o tempo, vamos no domingo, que é o ponto 1. O ponto 1 diz assim: a base da fé. A base da fé. Ponto A. Qual é a base da fé cristã? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, responde claramente essa questão, dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, de dizer que a base da fé, neste caso a fé cristã, deve ser a Bíblia. Quando alguém se apega à Bíblia, consequentemente a sua fé estará mais firmada. É difícil alguém crer uma coisa que nunca viu, mas é a Bíblia que, na verdade, nos traz aquilo que são os exemplos, são as motivações. Então, na medida em que a gente estuda com mais frequência a Bíblia, aí estaremos a afirmar a nossa fé, ou a nossa base estará afirmada. Base é como esse chão, o sítio que a gente pisa. É o que suporta alguma coisa. Neste caso, o que deve suportar a nossa fé deve ser a Bíblia.
vamos no ponto B. O que é necessário em conjunto com o estudo diligente da Bíblia? Aqui, não basta somente dizer que estudo a Bíblia, mas tem algumas coisas que devem estar em correlação no próprio estudo da Bíblia. Aí vamos ver no Mateus 26, capítulo 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Cá está. Além do estudo da Bíblia, temos outras coisas que não devem ser dispensadas para que a nossa fé seja firmada. O que são essas coisas? Temos a questão de vigiar, de estarmos atentos naquilo que o mundo nos oferece como se fosse tentação. E também estarmos atentos para pedir aquilo que nós necessitamos perante Deus. É por isso que estamos a ser aconselhados que possamos ter orações que não param, também para que possamos vigiar para que o nosso adversário não nos tente. De dizer que para a gente ter a fé, precisa também desses dois meios. Conforme estudamos no trimestre ou durante o ano, que para alguém ler a Bíblia, também deve orar. Não só orar, também deve cantar. Então, esses E nesse exato momento é o tempo de pregação. Tanto pelas vossas presenças como do hino que acabou-se de cantar. Vamos diretamente ao assunto. Mas antes, a senhora e os irmãos gostariam que saíssemos daqui. Terminarmos com o programa, uma vez que a luz vive em longe. Já não horas. 18.
17. 16. 16 sim, né? Muito bem. Vamos diretamente ao estudo. Vou falando e depois dou um pouco de tempo para me perguntar ou acrescentar caso for preciso. Vamos de novo no livro de Êxodo, capítulo 19. Versículos 12 e 13. Alguém pode conceder a leitura? Verso 12. Verso 12. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali, e diga-lhes que não subam o monte nem cheguem perto dele. Muito obrigado. Notenda. Marquem um limite. Eu acho que é muito compreensível para todos nós. Limite é para o seguinte: alguém sai daqui, goza esta parte toda. Até onde que tem limite, não pode atravessar para o outro lado. Já pertence a outra pessoa. Quem disse que devia se marcar um limite? É Deus. Mas qual é Deus? Pai, Filho ou Espírito Santo? Alguns dizem Pai. E outros? Filhos. E mais outros? Muito bem. Foi o Filho. Conforme como nós podemos ver no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Aí nós podemos entender. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Mais tarde, a mesma palavra veio a ser a Jesus Cristo. Então, com essa passagem, faz-nos entender o seguinte: foi um filho. Aquela voz que soou no Monte Sinai foi a voz do filho. Primeiro disse a Moisés: fale a Arão e aos demais dirigentes. Devem colocar um limite. Eles podem passar todo o sítio, mas a partir do limite, para o Monte Sinai, ninguém suba. Vamos continuar a leitura, versículo 13. Verso 13. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedras ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Verso 14. Muito obrigado. Ninguém devia subir. Mas quando é que eles podiam subir o monte? Diga. E o próprio monte, o lugar da presença de Deus. Na igreja, esse edifício, conforme como os irmãos veem. O nosso vídeo termina por aqui. Até mais encontro. Tchau, tchau.